Exame físico neurológico. Primeiro é o nível de consciência. Então devemos chegar ao paciente, se apresentar, perguntar como está se sentindo e como passou a noite. Perguntar também se tem dor de cabeça e na nuca e se já teve desmaio ou convulsões. O paciente em questão vai estar confuso, desorientado. Vai dizer que está se sentindo como uma princesa e que passou a noite em seu castelo. Também vai dizer que nunca teve dores na nuca nem na cabeça. Logo em seguida, vai dormir. O segundo é a escala de coma de Glasgow. A enfermeira vai chamar o paciente e ele vai abrir os olhos com estímulo verbal. São 3 pontos. A enfermeira vai perguntar em que ano nós estamos e o paciente vai dizer que ainda não nasceu. Confuso. 4 pontos. A enfermeira vai pedir para o paciente erguer o braço direito para cima e ele obedece. 6 pontos. A enfermeira vai pedir para ele bater com a mão esquerda na mão dela e ele vai ficar só olhando. O total são 12 pontos, ou seja, moderado. O paciente deverá ficar em observação. Avaliação pupilar. Dizer que vai avaliar as pupilas do paciente, colocar uma lanterna sobre as pupilas e relatar como estão. No paciente em questão estão isocóricas e fotorreativas. Avaliação da coluna cervical e lombo sacral. Deve-se sentar o paciente e levantar as 2 pernas até a cabeça. O paciente vai sentir dor. Dizer que houve sinal de Kergin positivo. Flexar a nuca para frente. Se as pernas forem junto, o sinal é de Brudinsky. No caso, o paciente não vai ter. Equilíbrio e marcha. Teste de Rosberg positivo. Colocar nosso paciente em pé com os olhos fechados e ele vai dar umas balançadas, que significa a perda de equilíbrio. Avaliação da função sensitiva. Pode ser normal, plegia, paresia ou parestesia. No caso em questão, normal. Existem algumas formas de avaliar a força motora. O grau de força muscular, que varia de 0 a 5, e a avaliação da coordenação motora, com a prova dedo-nariz, que no caso em questão, normal, e prova calcanhar-joelho, normal. O exame físico osteomuscular consiste nas técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos moles por segmentos, grau de mobilidade e força motora e sensibilidade. O exame é dividido em estático, que prevalece a inspeção, e dinâmico, que prevalece a palpação e os movimentos. Na anamnese desse exame, leva-se em conta idade, sexo, raça, profissão, data de aparecimento da queixa e velocidade da progressão, melhora ou piora, traumas, localização da dor e irradiação, deformidades, incapacidade ou limitação de movimento, alteração da sensibilidade e paralisias. Na anamnese do nosso paciente, encontraremos queixa de dor na coluna. Ele nos conta que sempre teve essa dor, mas ela se intensificou com o tempo e esforço exagerado devido ao trabalho de pedreiro, e que agora a dor impossibilita de exercer sua profissão. Na inspeção, compara-se cada área bilateralmente, simetria dos membros inferiores e superiores, postura, abaulamentos, edemas, função do membro, lesões, coloração da pele, sustentação em marcha, deformidades na coluna vertebral e membros inferiores, movimentos involuntários e aumento de massa muscular. Na inspeção, nota-se uma postura corcunda do paciente com edemas na região lombar e dificuldade para andar ereto. Grau de mobilidade. A mobilidade pode ser observada de modo ativo ou passivo. Ativo é aquela pelo qual o paciente consegue movimentar-se com sua própria força. Passiva é realizada pelo examinador sem a participação do paciente. O grau deve ser avaliado inicialmente com a movimentação ativa. Se o paciente apresentar alguma alteração, o examinador pode e deve interferir com movimentos passivos.
Para observar alguma alteração na coluna cervical, o paciente deve estar sentado e observar alguma deformidade e palpando os processos espinhosos. Pedir para flexionar a coluna, encostando o queixo na face anterior do tórax. Pedir para estender a cabeça olhando para o teto. Pedir para fazer a rotação lateral ou inclinação lateral. Para observar deformidades no ombro, o paciente deve tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral e também fazer a rotação interna e abdução. O paciente deve alcançar o acrômio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas, tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Com o cotovelo, fazer flexão, extensão, supinação e pronação. Mão, punho e dedos, realizar também flexão e extensão do punho, pedindo para o paciente flexionar e estender o punho. A marcha. A função primordial da marcha é locomover o corpo e é dividida em fase de apoio, que é quando o pé entra em contato com o solo e suporta o peso do corpo, e a fase de balanço, quando o membro sofre um avanço. O exame de marcha deve ser realizado durante a deambulação normal e deve-se observar como o paciente levanta para andar, se usa ou não os braços para este procedimento, se necessita de auxílio, se usa prótese, bengala ou andador. O paciente apresentará marcha no quadril doloroso, a articulação afetada permanece em flexão durante a fase de apoio, o paciente apresenta postura compensatória à hiperlordose lombar, enquanto o pé torna-se equino. O corpo pode se inclinar em direção ao quadril afetado e ficar equilibrado nessa posição, aliviando o espasmo muscular. Palpação. Na palpação de partes moles, avaliam-se as queixas álgicas, as intumescências, natureza de qualquer edema, o gradiente térmico, tônus muscular, consistência e contorno de cada músculo, além de rigidez articular. Durante a palpação, localizaremos edema na região lombar com temperatura aumentada. Teste de força muscular. Manobra de Mingazini, nos membros superiores. Paciente com os braços estendidos e separados, dedos abertos e olhos fechados. Observa-se se há queda das mãos e dos braços. Manobra de Mingazini nos membros inferiores, com paciente decúbito dorsal e flexão das coxas, respostas esperadas, oscilação e queda progressiva da perna, insuficiente dos quadríceps, queda isolada da coxa, insuficiência de flexor da coxa, queda simultânea da perna e da coxa. O paciente apresentará teste positivo para a manobra de Mingazini nos membros inferiores com paresia do extensor da perna.